bem-vindo a bordo, Palestrante Barrios. Hoje quero tratar de um tema muito bacana que é a nova liderança. Ao longo do tempo, as características necessárias a um líder foram mudando. Você tem acompanhado essa evolução? Você no seu trabalho tem observado esse tipo de coisa? Vem para essa discussão, embarca no Black Rock e vamos voar! Antigamente, a gente tinha as pessoas que eram técnicas, que desempenhavam alguma tarefa, e normalmente aquela pessoa que tinha mais experiência, que executava aquela tarefa com mais facilidade, que já conseguia ter vamos dizer assim, as artimanhas, né? Já tinha os macetes, já sabia os atalhos, virava o chefe e era o líder. E o bom líder era aquele que chegava, tirava dúvidas, que muitas vezes ensinava como realizar a tarefa, né? Daí vem esse conceito, né, que o líder ele tem que chegar junto, né? Ele não manda, né? Aponta para onde vai, ele puxa junto, ele rema junto, né? E isso foi marcante durante muito tempo. Hoje as coisas têm mudado. Por quê? Primeiro, o conhecimento explodiu. Então hoje, né, as atividades elas se dividiram cada vez mais. Então a especialização, então cada vez mais nós conhecemos apenas a parte de um processo. Vou dar um exemplo bem básico, né? Antigamente você tinha lá o alfaiate, a costureira, que fazia a peça do início ao fim, né? O alfaiate até tirava suas medidas e tal, mas ainda temos isso hoje. Mas hoje, se você chegar num ambiente de confecção, o que você vai encontrar? Você vai encontrar linha de montagem, fases de operação. Então, uma trabalha na reta, outra trabalha na overlock, se tiver alguma coisa de interlock, que são máquinas diferentes, a outra trabalha com a caseadeira e botoneira. Então, e a pessoa já não domina mais aquele o contexto geral. Então, quando você vai trazer alguém para uma função de liderança, dificilmente essa pessoa domina todas as operações, a ponto de conseguir sentar com cada um e ter o quê? Uma máxima performance, porque ela não teve essa experiência. Ninguém não é um exagero, mas é difícil ter alguém que tenha passado em todas elas e tenha conseguido um nível de excelência superior aos demais em todas as máquinas para poder ensinar. Isso eu estou falando só de confecção. Quando a gente vai para outras áreas, tem um agravante. Hoje é muito comum você ter equipes mistas. O que é equipe mistas? Pessoas técnicas de áreas diferentes reunidas num único projeto. E aí, como é que você vai ter alguém que vai ter profundo conhecimento de todas as áreas? Então a liderança, né, o gerente do projeto, né, que está muito em voga, você reunir esses profissionais diferentes, ele tem que ter outras características de liderança. Ele precisa ser um líder diferente. E aí vem essa nova forma de gestão, essa nova liderança que tem que ser desenvolvida. E como que ela ocorre? Primeiro, o líder, ele passa a ser um facilitador. Ele reconhece que muitas vezes o técnico que está ali tem um conhecimento maior do que ele naquela atividade que ele está executando. Então ele começa a ter a capacidade de ver o todo, entender todos os processos.
E aí sim, saber como colocar as prioridades ou saber aonde precisa ter um nível de investimento, seja de número de pessoas, numa máquina, que vai fazer a diferença no resultado final do grupo. Outra questão, como ele tem esse, vamos dizer assim, menos domínio, aquela tendência do chefe ficar numa sala separada, quase um deus, um super-herói, isso vai murchando. E ele vai o quê? Ele vai quase que se integrando, de forma que quando você observa o grupo, muitas vezes você tem dificuldade de saber qual deles é o líder, só olhando nas atividades. Por quê? Porque esse o ser, né? Eu sou, vai diminuindo. O que vai aumentando é o ter resultados, é a pessoa conseguir no grupo criar sinergia. Então, se você quer ser um líder, o que você tem que fazer? Tem que começar a virar a chave. Você, logicamente que é interessante, o seu conhecimento técnico, aquilo que você domina, aquilo que você tem excelência, mas você tem que primeiro começar a ter o quê? Essa visão do todo, entender as partes, começar a se interessar pelo trabalho das outras pessoas, para você entender quais são os gargalos, entender quais são as dificuldades, entender quais são aquelas que têm um risco maior de ter falha e talvez tenha que ter algum tipo de duplicidade. Então, você tem que enxergar o todo se você quer ser o novo líder. Outra coisa, ele passa a ter que entender mais do que? Se ele entende menos da atividade, ele tem que entender mais de pessoas. Ele precisa colocar cada um na sua função onde ele tem um maior desempenho. Ele tem que entender quais são as dificuldades, e eu volto a ser um facilitador, a entender o que está dificultando aquele profissional a ter o seu máximo desempenho. Às vezes é um problema pessoal, então ele começa a se aproximar mais, ele conversa mais com as pessoas, ele não fala só da técnica, ele fala também da questão emocional, ele quer saber um pouco da saúde, ele quer entender se essa pessoa está estressada, ou ela quer entender se essa pessoa está sobrecarregada, ele busca saber por que o rendimento de um ou do outro está sendo diferente, ele procura fazer o quê? Ele procura incentivar, ver aqueles que estão indo bem. Então, um bom líder, o líder atual, ele vai formando novos líderes, ele prepara os novos líderes. E aí você vai falar assim, então peraí, ele também ensina, sim. Só que o outro lá do passado, ele era mais focado em ensinar a atividade. Esse vai ensinar ele ao quê? A ter um bom relacionamento interpessoal, a ter paciência com os demais, a saber interagir, porque é isso que daqui a pouco ele vai precisar. E aí você cria líderes intermediários. E aí quando no projeto aquela atividade daquele elemento for a mais importante naquele momento, o que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir interagir com os outros, explicar aquilo que ele está fazendo. Afinal, o que tem que ter quando a gente tem grupos de conhecimentos técnicos diferentes? Tem que ter uma boa comunicação. Senão, como é que você faz a chamada integração? Como é que um profissional sabe que se ele mudar um pouquinho a forma como ele está fazendo, a parte dele vai ajudar a parte do outro? Eles têm que conversar, eles têm que se entender. Então esse novo líder, ele tem um foco nas pessoas, né? Muitos até brincam dizendo, né? O seu cliente é uma pessoa, o seu colaborador é uma pessoa. Então, entenda de pessoas que você vai entender do seu negócio. Outra coisa legal também que o pessoal fala é o quê? Cuide dos seus colaboradores, que eles vão cuidar dos seus clientes. Então, se a gente trouxer um paralelo para essa nova liderança, a gente vai falar o quê? Cuide bem dos seus, dos membros da sua equipe,
que eles vão fazer o quê? Eles vão cuidar bem das atividades, vão interagir bem entre si e o projeto vai ter sucesso. Vamos pensar num time de futebol. Você tem o técnico. O técnico tem uma liderança. O técnico, você imagina você sendo o técnico do Cristiano Ronaldo. Você não é o melhor cabeceador que ele, ou não foi. Você não é tão forte, às vezes não tem uma explosão. Como você lidera ele? O que é que você vai ensinar para ele? Ou para o goleiro, se você nunca foi goleiro. Então, o técnico, dentro desse novo conceito que eu estou passando para vocês, o que ele vai fazer? Ele vai entender o que cada um em campo está fazendo, o porquê que cada um não está conseguindo atingir o seu máximo, e aí ele vai tentar ser um facilitador para que ele tenha mais melhores condições de executar a sua atividade. E aí você vai direcionar os treinamentos, às vezes é um posicionamento em campo, às vezes uma inversão de lado faz toda a diferença. Então, o grande novo líder, o gestor aí moderno, ele está com foco nas pessoas. Por que determinado jogador, de repente, perdeu a confiança? Determinadas bolas ele chutava, fazia gol, e agora... Então ele tem que trabalhar, às vezes, o aspecto emocional, dar segurança, dar confiança para que o profissional execute. Então isso vale para todas as áreas. Tá certo? Gostou do conteúdo de hoje? Você acha que é aplicável no seu trabalho? Deixa um comentário. O que mais você gostaria de destacar dessa nova liderança? Qual o aspecto que você considera mais importante no líder? Você acha que ele tem que estar sempre acessível? Não está ali uma pessoa que você tem dificuldade de conversar? O que você vê que esse líder precisa? Deixa nos comentários, enriquece a nossa discussão, que vai deixar aqui uma grande contribuição para o canal. E você, reflita sobre o que eu falei, Ao invés de ficar criticando o seu chefe, ao invés de você ser uma pessoa, às vezes, que não está contribuindo para o grupo, que não está preocupado com as atividades do seu companheiro, se foca no seu quadrado, só pensa nisso. Se você quer ser um líder no futuro, mude a sua postura, se interesse pelo trabalho das outras pessoas, procure ser mais humano, procure facilitar a vida do outro, entender quais são os gargalos do grupo, da equipe, e eu tenho certeza que você vai ter um desempenho superior e vai ter um desenvolvimento profissional que você tanto deseja. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo voo!